Olá, seja bem-vindo ao curso Estelar, sou o professor Jorge Gama. Nesse vídeo nós vamos estudar volume e área da esfera e suas partes. Vamos lá? Eu peguei uma semicircunferência, tá? Nessa semicircunferência eu vou considerar nosso eixo de rotação coincidindo aqui com o diâmetro. Não estou considerando esta região aqui como se fosse vazio, tá? Estou só com essa linha, que é a nossa semicircunferência, e esse eixo vai girar, formando uma superfície esférica. Tá? Nós vamos ter um sólido aí de revolução, se fosse uma área, se fosse um semicírculo. Esse sólido de revolução seria a nossa esfera, mas nesse caso aqui eu estou considerando só uma semicircunferência. Então eu vou varrer o espaço, formando o que, professor? Só a casca da esfera, a superfície esférica. Como nós não vamos fazer a dedução da fórmula, o que eu queria que vocês enxergassem aqui é uma equivalência, tá? Fica até mais fácil de lembrar como calcular a área da superfície esférica. Como, professor? Eu lembrando que, numa situação, se eu pegasse 4 círculos, isso é um círculo, professor? Aqui é um círculo, que é uma figura aí plana, aqui é tridimensional. Aqui é o plano, peguei um círculo, de mesmo raio da esfera. Aqui é raio Rzão, aqui raio Rzão. Se eu pegar 4 círculos de papel alumínio, por exemplo, e eu pegar uma esfera de raio R, ou seja, o raio do círculo que eu fiz de papel alumínio, ser o mesmo raio da esfera que eu vou cobrir com esse papel alumínio, eu preciso de 4 círculos para cobrir exatamente toda a área da superfície esférica. Para eu cobrir toda a casca de uma esfera, eu preciso da área de 4 círculos de mesmo raio. Fica mais fácil de lembrar por quê, professor? Porque você já está acostumado com a área do círculo. E você sabe que a área do círculo ele é πr ao quadrado. Só que a área da superfície esférica é o quádruplo disso. Eu preciso de 4 áreas de círculos de mesmo raio para cobrir toda a superfície esférica. Eu acho que se você visualizar essa equivalência, olhar bem para esse desenho em que a casca dessa esfera é igual a 4 vezes a área de um círculo de mesmo raio, fica mais fácil de você lembrar que a área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Claro, as últimas vezes que a UEMA cobrou situações de esfera, foi dado a fórmula para você na questão. Então, professor, eu devo ficar despreocupado? Não. Mas eu não vou me preocupar com dedução de fórmula. Só preciso saber que se, por exemplo, decidiram pintar essa casca da esfera, decidiram pintar a esfera. Professor, se vão pintar essa esfera, eu vou me preocupar com que valor da esfera? Eu vou me preocupar com a área da superfície, a superfície esférica. Eu calculo essa área porque ele vai pintar essa área. E geralmente a tinta, quando você compra a tinta, ela vem um rendimento, fazendo uma relação entre a área e quanto que eu gasto de tinta por centímetro quadrado ou por metro quadrado, para a gente fazer aquela famosa regrinha de 3 no final, no cálculo. Mas a minha preocupação é essa. Qual, professor? Vou embrulhar essa esfera, para que não fique papel sobrando, nenhum sobrepondo o outro, tá? Nenhum papel sobrepondo outro papel. Se eu faço isso, eu vou me preocupar com 4πr ao quadrado. Vou pintar a esfera, professor. Vou me preocupar com 4πr ao quadrado. Tudo que está associado a essa casca, a superfície esférica, eu tenho que lembrar que é 4 vezes a área de um círculo que contém o mesmo raio. Então, se eu fosse usar a mesma quantidade de tinta aqui, professor, em 4 círculos, essa tinta seria o suficiente para pintar exatamente a superfície de uma esfera. São equivalentes. Eu acho que visualizando essa equivalência fica mais fácil de você lembrar. Lembrando que eu estou falando só da área, não estou falando do volume, tá? É equivalente a 4 círculos. Vamos ver então como é que seria o volume, professor. Agora eu vou considerar
é um semicírculo girando com eixo de rotação contendo o diâmetro. Só nesse caso, essa região que vai girar, estou considerando, né, a nossa semicircunferência, o semicírculo. Ao fazer isso, esse semicírculo vai varrer o espaço e vai pegar todos os pontos desse espaço. Todos os pontos que têm uma distância menor ou igual ao raio até o centro. E quando surgiu o sólido e esse plano der 360 graus, esse sólido é um sólido de revolução e nós chamamos ele de esfera. Então ficaria nosso sólido de revolução, a partir da rotação de um semicírculo, tá? Se fosse a rotação de uma semicircunferência, seria só a superfície esférica. Mas como é de um semicírculo, vai varrer todo o espaço formando um sólido, que é a nossa esfera. Se fosse só uma semicircunferência, seria só oco, exatamente. Como se fosse só a bola, né? Aquela superfície da bola. Professor, como é que seria o volume, então, da nossa esfera, desse sólido? O conselho que eu dou é você apostar nas equivalências, tá? Agora há pouco eu disse para você que a área da superfície esférica é equivalente à área de 4 círculos de mesmo raio. Então aposte também na equivalência aqui da esfera. Talvez até caia essa equivalência e você já vai estar na frente do concorrente, porque você já fez a análise dessa forma. Como, professor? Você aprendeu a fórmula de um baseado na equivalência com o outro. E tem um volume que você tem mais facilidade, que é o volume do cone. Se você lembrando do volume de um cone, um detalhe importante, tá? A altura desse cone eu estou considerando do tamanho do raio. Então, eu estou pegando um cone aqui do polo até essa extremidade, do polo até essa extremidade, formando aqui um cone. Claro que o raio da base desse cone vai coincidir com o raio da esfera. A altura do cone vai coincidir também com o raio da esfera. Se você lembrar do volume de um cone, qual o volume de um cone, professor? É 1/3 da área da base vezes a altura. Você vai lembrar da fórmula do volume de uma esfera. Lembrando que a questão que foi cobrada na prova da UEMA, Paz-UEMA, ele já deu a fórmula do volume da esfera. Ficou até mais fácil, só para chegar e aplicar o raio. Quem seria a área da base aqui, professor? Ficaria 1/3. A área da base é a área de um círculo, que é πr ao quadrado vezes a altura. Só que a altura também é do tamanho do raio. Então eu fiquei com o volume do cone como sendo 1/3 de πr a terceira, r ao quadrado vezes r elevado a 1, da r a terceira. Só o que tem a ver esse volume do cone com o volume da esfera? Se eu tiver essa condição de que a altura do cone é igual ao raio, né, do círculo da base, o volume da esfera vai ser 4 vezes o volume desse cone. Assim, o volume da esfera será 4/3 de πr a terceira. 4/3 de πr a terceira vai me dar o volume da esfera. Eu não aconselho você estudar a dedução da fórmula do volume da esfera e nem da área da superfície. Porque, professor, o importante para a gente aqui é trabalhar em cima das questões, é fazer bastante atividade. A fórmula é até dada na prova para você, então eu não tenho que me preocupar com isso. Claro que você não vai confiar que a fórmula já venha, mas aprender a deduzir não vai te ajudar muito. Na hora da prova você já tem que saber a fórmula. Então, aposte nessas equivalências, tá? Que 4 cones desses vai ser equivalente ao volume da esfera. E que 4 áreas de círculos vai ser equivalente à área da superfície esférica. Vamos então para as partes da esfera. Vamos pegar nosso eixo de rotação e o nosso círculo, ele não vai girar 360 graus. Ele vai girar um ângulo alfa. Ele girou um ângulo alfa. Vou pegar agora a nossa semicircunferência, que é só a linha, girar também um ângulo alfa. Quando eu pego o meu semicírculo e ele gira um ângulo alfa,
em relação ao eixo de rotação, coincidindo aqui com o nosso diâmetro, o que eu vou formar é um sólido que nós conhecemos como cunha esférica. Foi apresentado aí no vídeo 1 de esfera, tá? É o sólido, professor. Mas se eu pego a semicircunferência e faço ele girar alfa, o que eu vou formar é uma superfície. E essa parte da superfície esférica nós chamamos de fuso esférico. Professor, eles podem pedir para mim o volume do fuso? Não. Fuso é a superfície, tá? É a área. Então, quando pedirem a área, vai ser o fuso. Quando pedirem o volume, vai ser a cunha. Quando pedirem o volume, é a polpa junto com a casca. Quando pedirem fuso, a área, que vai ser o fuso, vai ser só a casca. Qual é a fórmula, professor, que eu uso para calcular o volume da cunha e a área do fuso? Na verdade, o que você tem que aprender é calcular o volume da esfera e a área da superfície esférica. E lembrar que a superfície completa foi um giro de 360 graus da nossa semicircunferência. E que a esfera, que é o volume completo, o volume total, foi um giro de 360 de um semicírculo. Então, professor, se eu lembrar que o volume da esfera, que é 4/3 de πr à terceira, que num sólido de revolução o semicírculo girou 360 graus. Então, se eu pegar um ângulo menor que 360, que eu chamei aqui de alfa, o que eu vou ter é o volume da cunha. Tenho que saber, então, professor, a regra de 3, simples. Calcula o volume da esfera, associa isso a 360 graus, como sólido de revolução, e o volume da cunha vai estar associado aqui, professor, a alfa. Faço meu meio pelos extremos, o resto, você já sabe, matemática básica. Professor, para cá, a mesma coisa, só que eu vou considerar que quando minha semicircunferência dá uma volta completa, que é a superfície esférica, vai gerar uma área de 4πr ao quadrado. Então, professor, você vai gerar uma área de 4πr ao quadrado. Esse 4πr ao quadrado, se der uma volta completa, está associado a quem? Ao 360 graus. Logo, ele não vai me pedir o volume do fuso, não faz sentido, tá? Porque é só a casca, ele vai pedir a área. Então, nossa área desse fuso está associada a quem, professor? A alfa. Novamente, eu aplico minha regrinha de 3. Espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo.